Um menino se veste e sai de casa para comprar a versão mais recente de um popular jogo online. É uma viagem de ida e volta de 5 horas para obtê-lo, mas ele está mais preocupado em tê-lo e jogar. Ele desce do ônibus e caminha em direção à sua casa, passando por uma jovem no caminho. Ele acha que reconhece a garota, mas não tem certeza. Quando ele se vira para confirmar, ele vê que ela está prestes a ser atropelada por um veículo e corre para empurrá-la para fora do caminho. Ele acorda. Ele está morto e na vida após a morte. Uma bela deusa se aproxima dele e o chama pelo nome, Sato Kazuma, enquanto dá as boas-vindas à vida após a morte. Chocado, Kazuma examina a área e se pergunta em voz alta se a mulher que ele salvou ainda está viva. Ela é, responde Aqua, a deusa, e acrescenta que ainda estaria viva mesmo que ele não tivesse feito nada. Surpreso com a informação, ele investiga mais para perguntar o que o matou, e ela responde que ele morreu de choque. Ele nem foi atingido. Mas pensou que sim, desmaiou, fez xixi e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Perplexo, ele não imagina que é assim que sua vida deveria ter terminado. A deusa, por outro lado, não consegue manter a cara séria enquanto explica tudo isso e não consegue conter o riso. Ela também diz que todos que ouviram sobre como ele se mijou e morreu riram tanto que alguns ainda estão rindo, inclusive parentes. Agora que isso está fora de seu sistema, vamos aos negócios. Akko diz a Kazuma que ele tem duas opções. Ele poderia ir direto para o céu e viver como um velho, ou começar tudo de novo como um recém-nascido. Mas antes que ele faça uma escolha, ela oferece uma terceira opção de ir para um mundo paralelo que é meio que um morp onde ele lutará contra o inimigo que ameaça a população. Ele está cético em aceitar esta oferta, já que provavelmente morrerá quase imediatamente neste novo mundo assustador. Mas ela se oferece para lhe dar uma coisa. Qualquer coisa que ele deseja levar junto com ele. Enquanto ele delibera sobre o que levar, Aqua o provoca para se apressar e escolher algo, dizendo que escolher uma coisa ou outra não fará muita diferença. Mas ele quer ser inteligente sobre isso. Ele decide escolher a própria deusa. Assim que a decisão é tomada, outra deusa chega para assumir as responsabilidades de Aqua na vida após a morte e a envia ao mundo com Kazuma. Se eles conseguirem derrotar o inimigo, o Rei Demônio, eles seriam livres para deixar aquele mundo. Recusando-se a aceitar o que está acontecendo, Aqua grita em protesto, mas a decisão está selada e ela precisa seguir Kazuma. Ao chegarem ao mundo paralelo, ambos ficam desorientados no início, mas após um momento de consideração, os instintos de jogador de Kazuma entram em ação e ele sugere que eles encontrem a guilda de aventureiros na cidade. Espantado com sua atitude de assumir o controle, Aqua o segue. Pois parece que ele pode realmente ser competente e confiável aqui. Quando chegam à guilda, alguém os conduz e eles se registram como aventureiros. Durante o registro, o balconista escaneia Kazuma, e seu resultado mostra que ele pode ser mais adequado para o papel de comerciante do que de aventureiro. A varredura de Aqua, por outro lado, produz um resultado incrível, e ela pode ser praticamente tudo o que quiser. Ela escolhe Arcipreste. Depois de viver como trabalhadores comuns por um tempo, Aqua sugere que eles façam uma missão de matar. Mesmo com quase nada de equipamento, Kazuma concorda com esta nova fase de sua aventura. Os primeiros inimigos que Kazuma e Aqua enfrentam em sua primeira missão de matar são sapos gigantes. Um dos sapos começa a pular na direção de Kazuma, e ele tem que correr para salvar sua vida. Ele implora a Aqua para usar seu poder de superdeusa, mas ela ri dele e insiste que ele respeitosamente. Enquanto ela fala com orgulho sobre seu status, um dos sapos gigantes se aproxima dela e a engole. Com o sapo ocupado consumindo Aqua, Kazuma corre para salvá-la e o mata com sucesso. Aqua sente vergonha de seu eu imundo de sapo. Indignada, ela tenta matar outro sapo sozinha. Mais uma vez, o sapo engole e Kazuma chega para outro abate. Depois dessa matança, eles decidem encerrar o dia. Kazuma está um tanto consternado com a recompensa de baixo valor por matar os dois sapos. Aqua então sugere que eles recrutem mais aliados para tornar suas aventuras mais produtivas. A ideia parece boa para Kazuma, e eles publicam um convite de recrutamento com requisitos específicos. Ele não está convencido de que atrairão muito talento como novatos, mas ela está confiante de que as pessoas aproveitarão a chance de festejar com ela. E ninguém parece interessado, mesmo com o atraente Aqua. Um arqui-sacerdote como um possível aliado futuro.
Assim que Kazuma sugere os requisitos de Lightning Aqua para o posto, um guerreiro se aproxima deles e se apresenta como Megumi, uma arquimaga. Mas depois de uma apresentação espetacular, ela desmaia e implora por comida, pois não come há dias. Eles a convidam para uma refeição e a adicionam à equipe. Eles saem novamente atrás de mais sapos. Megumin prepara sua magia explosiva para um dos sapos, enquanto os outros dois enfrentam um segundo. Mas Aqua insiste em enfrentar o sapo sozinha e, como sempre, o sapo a engole. Megumin inicia um encantamento de explosão massiva para atrair seus poderes contra o sapo. Quando ela termina todo o rigamarole de preparar sua magia, a explosão é tão grande e é um esforço tão grande que ela perde todas as suas forças. Mas a boa notícia é que o sapo-alvo foi morto pela explosão. Mas a batalha está longe de terminar, pois a explosão acordou outro sapo gigante, deixando Kazuma para lutar contra os dois enquanto salva seu time. Ele mata os dois sapos com sucesso e carrega o fraco arquimago de volta para casa. Enquanto voltam para casa, Kazuma sugere que expulsem Megumin do time. Ela não pode fazer nenhuma outra magia além daquela que a deixa inutilmente fraca depois. Mas Megumin o chantageia na frente de uma multidão, e ele é forçado a deixá-la ficar no time. A primeira missão deles é concluída e Kazuma está satisfeito com o quanto ele subiu de nível para isso. Ele verifica as outras missões disponíveis, mas todas parecem meio absurdas. No entanto, seu posto de recrutamento ainda está ativo e, enquanto ele pensa em como a vida aqui pode ser difícil, ele ouve passos se aproximando e se vira para ver um cavaleiro pedindo para se juntar ao grupo. A cavaleira se apresenta como escuridão, com o chamado de cruzada. Mesmo com uma introdução impressionante, ela soa patética e Kazuma hesita em deixá-la entrar. Mas ela é persistente e se aproxima, fazendo o coração de Kazuma pular. Ele não está acostumado a interações intensas com garotas. Ele se recompõe e insiste em não permitir que ela entre no time. Ele já tem problemas suficientes com Aqua e Megumi. Kazuma começa a aprender uma habilidade com os pontos que ganhou ao matar os sapos. Megumin se oferece para ensinar a ele suas habilidades explosivas, mas ele tem certeza de que não tem pontos suficientes para isso e acha que pode aprender algo mais útil imediatamente com os pontos que possui. Ele aprende o truque do ladrão, roubar, com o amigo do cavaleiro, e a primeira coisa que rouba é a calcinha dela. Mesmo que o que é roubado ao usar a habilidade seja governado por algum mecanismo de probabilidade, quando ele tenta a habilidade novamente, desta vez na frente de mais pessoas, ele só consegue recuperar a calcinha novamente. Envergonhado, ele tenta acalmar a situação, mas não consegue, até que Darkness interfere novamente na proposta de ingressar no time para evitar atos ilícitos de Kazuma. Quando a poeira abaixa e os três tentam descobrir se devem aceitar Darkness como um novo membro, Kazuma tem a sensação de que não vai acabar bem. Mesmo depois de tentar tornar assustadora a ideia de se aventurar com eles, Darkness insiste em se juntar. Antes de chegarem a uma decisão, eles ouvem um anúncio para que todos os aventureiros se reúnam em frente ao portão. A cidade inteira está em tumulto e os aventureiros estão prontos no portão para proteger a cidade. Confuso, Kazuma pergunta o que está por vir. O que eles estão enfrentando? Mas, para sua surpresa, o inimigo deles são repolhos voadores. A cidade experimenta uma invasão de repolho voador assim que os repolhos estão maduros para a colheita, e esse era o momento de capturar o máximo possível. Kazuma afunda ainda mais na confusão, pois esperava se defender de algo como um ataque do exército do Rei Demônio. Não o repolho. Darkness avança para capturar alguns repolhos para provar que é um membro digno da equipe para Kazuma. Mas ela não acerta um único alvo. Depois de tantos ataques sem resultado, ela recorre a erguer-se como um muro de defesa para proteger os aventureiros caídos, derrubados pelas couves. Os repolhos a atacam agressivamente, tanto que sua armadura cai no chão e suas roupas começam a rasgar. Megumin chega para acabar com isso com sua magia explosiva, e toda a cidade os aplaude. Exceto Kazuma. As três senhoras parecem gostar de seus feitos, mas Kazuma acredita que ainda precisam melhorar suas habilidades. Depois de muita pressão do trio, ele relutantemente aceita o cavaleiro em seu time. E ele usa alguns para comprar uma habilidade que lhe permite criar água. Ele parece estar ótimo, mas Aqua acumulou um monte de dívidas, esperando um pagamento maior da última missão, mas a maioria das quais ela colheu foram alfaces não tão valiosas quanto repolhos.
Ela se aproxima de Kazuma e pede um empréstimo ao descobrir que ele ganhou 1.000.000 de anos 80 na luta do repolho. Depois de muita persuasão e, finalmente, chantagem, ele sucumbe e dá a ela o dinheiro de que ela precisa. Todos eles decidem embarcar em outra missão, mas tudo disponível parece muito além de suas habilidades. Quando eles perguntam sobre o que aconteceu com as missões de nível normal, eles descobrem que o capitão do exército do Rei Demônio está em uma cidade vizinha. Sua presença poderosa escondeu todos os oponentes locais mais fracos. Sem nenhuma missão para assumir, Aqua aceita um emprego de meio período vendendo repolhos. Darkness vai para a casa de sua família para treinar com pesos, enquanto Megumin e Kazuma iniciam sua própria pequena missão. Dia após dia, Kazuma segue Megumin para treinar sua magia explosiva fora da cidade. O alvo adequado que eles encontram é um castelo abandonado ao longe em uma colina. Esse treinamento dura dias, e Megumin realmente parece estar desenvolvendo sua habilidade, até que um dia todos os aventureiros são convocados ao portão da cidade. Desta vez não é para uma luta de repolho, mas o líder do exército do Rei Demônio, o Dullahan, fez uma visita. Ele se dirige a toda a cidade. Quem tem usado magia explosiva no meu castelo? Algumas pessoas se voltam para enfrentar Megumin, e outras olham para outro mago. Para evitar mais confusão sobre quem é o responsável, Megumin dá um passo à frente e desafia o Dullahan. Ela é encorajada pela presença de todos os aventureiros nesta cidade atrás dela. Em vez de reconhecer o que ela tem a dizer, ele simplesmente pede que ela pare de perturbar sua paz. Mas ela insiste em continuar. Perdendo a paciência, ele lança uma maldição de morte, mas Darkness, sempre a protetora, vem em socorro e leva a maldição em seu lugar. Chocados, os aventureiros observam à distância, ninguém tenta se aproximar, exceto Kazuma e Aqua. O Dullahan promete acabar com a maldição se Megumin conseguir chegar até ele no castelo, e então ele desaparece. A escuridão parece enfraquecida pela maldição e Megumin se sente culpada por suas ações. Ela começa a sua jornada para o castelo e Kazuma se oferece para acompanhá-la. Mas Aqua os impede e usa sem esforço seu feitiço de quebra sagrado para acabar com a maldição. Atonita, toda a cidade dá um grito de comemoração e se reúne em torno de Aqua para comemorar sua grande façanha, da qual ela se orgulha com orgulho. Kazuma encara o Aqua adormecido e se pergunta por quanto tempo eles continuarão seus trabalhos braçais sem poder ganhar mais dinheiro com mortes. Aqua tem pensamentos semelhantes ao acordar e implorar à equipe que faça qualquer missão, por mais difícil que seja, para que possam ganhar algum dinheiro extra. Finalmente, eles encontram uma missão adequada para purificar o lago Riverear. A água turva atraiu jacarés monstruosos. Para a segurança de Aqua, eles decidem colocá-la em uma gaiola e depois na gaiola no lago para que ela possa realizar a purificação. O que vai demorar? O lago é purificado, mas ela está traumatizada. A equipe faz de tudo para animá-la, até dizendo que ela pode ficar com toda a recompensa pela missão. Afinal, ela fez todo o trabalho, mas insiste em permanecer trancada dentro da jaula por segurança. Enquanto a carregam de volta para a guilda dos aventureiros, na gaiola, um espadachim, Mitsurugi Kyoya, que Aqua reencarnou e enviou a este mundo, a vê e acredita que ela está em perigo. Mesmo após uma explicação completa, ele insiste em levar Aqua com ele e desafia Kazuma para um duelo. Quase antes de Kyoya terminar de contar os detalhes de seu desafio, Kazuma aceita, corre em sua direção, usa sua técnica de aço para pegar seu bem mais precioso, sua espada, e o nocauteia com ela. Seus aliados aparecem e tentam pegar sua espada de volta, mas fogem quando Kazuma ameaça roubar algo deles. Ao retornar à guilda dos aventureiros, Aqua descobre que não receberá o dinheiro total da recompensa por causa dos danos à gaiola causados pela tentativa de resgate de Kyoya. Ainda furiosa, ela vê Kyoya entrar, acerta-o com um golpe forte e exige que ele pague pelo conserto da gaiola. Ela até aumenta um pouco o preço para obter um bom lucro. Ele a paga sem hesitar, então se vira para Kazuma para implorar por sua espada. Mas, infelizmente, Kazuma já o vendeu. Há um anúncio. Todos os aventureiros são convocados mais uma vez ao portão da cidade, com atenção especial para o grupo de Kazuma. Aparentemente, seu vizinho Dullahan veio visitá-los novamente. O Dullahan se enfurece com toda a cidade por ainda estar sob ataque diário das explosões da garota feiticeira. Surpreso, Kazuma se vira para Megumin, e ela não nega porque é culpada das acusações.
Ele lembra que ela também precisa de um cúmplice para carregá-la quando ela terminar sua magia, e esse é Aqua. O Dullahan se apresenta como Verdia e também pergunta por que eles não vieram para acabar com a maldição. Darkness mostra-se de boa saúde, o que ele não entende. Mas antes que ele possa terminar seu pensamento, Aqua cai na gargalhada com a ideia de que ele está esperando por eles o tempo todo e eles não pensaram nele 2 vezes. Ela então usa sua magia Tarnium Diad nele, deixando-o ainda mais irritado. Para ensinar uma lição a Aqua, ele convoca um exército de mortos-vivos para atacá-la. Assustada, Aqua corre para salvar sua vida e implora Cosmo para fazer algo para salvá-la. Ele pensa na melhor maneira de salvá-la e pede a Megumin para usar sua magia explosiva no exército e em Verdia quando eles os aproximarem. Megumin, satisfeita com a oportunidade, segue suas ordens e consegue. Mas Verdia ainda está viva, extremamente furiosa e ansiosa para acabar com todos eles. Ele tenta até que a escuridão chegue para bloquear seu ataque. Ela o segura por um tempo, dando a Casma espaço para pensar em como derrubá-lo. Ele descobre que a fraqueza de Verdia é a água e pede a toda a cidade que derrame água sobre ele. Mas ele é capaz de escapar de seus pequenos ataques. Finalmente, Aqua invoca a água dos céus. Ela é uma deusa da água, afinal, e inunda toda a paisagem. Isso enfraquece ainda mais Verdia, e Aqua o expulsa facilmente. A batalha acabou e Kazuma não espera nenhuma recompensa, mas para sua surpresa, ele e sua equipe recebem 300 milhões de 80s. Mas a empolgação se esgota quando eles são informados de que terão que pagar pelos danos causados à cidade pela enchente do Aqua, que chega a 340 milhões. Kazuma agora está determinado a matar o Rei Demônio a todo custo para deixar este mundo ridículo. Kazuma acorda para se encontrar na vida após a morte novamente. Ele está desorientado no começo, não totalmente certo de onde está, mas parece vagamente familiar. Ele se lembra de ter sugerido que eles fizessem outra missão para ganhar algum dinheiro. A busca mais segura que eles poderiam fazer era matar Sprites da neve. Todos eles escolhem roupas adequadas para a missão na neve. Eles chegaram. E as Sprites de neve voando por toda parte, e Kazuma está super animado por matá-los tão facilmente. Megumin pede permissão para usar sua magia explosiva nos Sprites, e Kazuma permite. Sua explosão mata um punhado de Sprites e ela cai no chão, como sempre, pedindo ajuda. No entanto, antes que Kazumi pudesse pegá-la, a razão pela qual essa missão foi evitada por muitos aventureiros aparece. O Shogun de Inverno. O Winter Shogun caminha em direção a eles. E Darkness tenta defendê-los, apenas para cortar sua espada em 2. Aqua inventa um meio de apaziguá-lo, liberando todos os Sprites de neve que ela trancou em potes e se ajoelha diante dele para implorar perdão. Ela pede aos outros que façam o mesmo, mas Darkness reluta até que Kazuma a força. Kazuma está próximo ao Winter Shogun e distraidamente ainda tem sua espada na mão. O Winter Shogun, com um golpe rápido, facilmente corta sua cabeça, enviando-o para a vida após a morte. Eris, a nova deusa encarregada do portão da vida após a morte, dá as boas-vindas a Kazuma e simpatiza com ele. Ela viu como a vida dele se desenrolou e se oferece para reencarná-lo de volta ao Japão em uma família rica sem estresse. Ao ouvir isso, Kazuma fica animado e acrescenta mais vantagens à oferta. Mas antes que ela possa mandá-lo para esta nova vida, Aqua interrompe, chamando Kazuma. Ela usou sua magia de recuperação para convocá-lo de volta. Mas precisa da permissão da deusa responsável. Depois de ameaçar Hades com informações que ela sabe sobre ela relutantemente envia Kazuma de volta ao mundo paralelo. Quando Kazuma retorna e se encontra exatamente na mesma situação com sua equipe desorganizada, cada vez mais endividada, ele se esforça para encontrar palavras de gratidão para Aqua. Aqua estremece do lado de fora do estábulo, tentando se aquecer em uma pequena fogueira. Ela procura qualquer coisa para manter o fogo aceso e encontra o agasalho de Kazuma. Antes que ela possa queimá-lo, Kazuma acerta por trás e salva suas roupas. Ela exige que ele encontre um lugar melhor para eles viverem antes que morram congelados. Um lugar melhor significa mais dinheiro. Mais dinheiro significa aventuras mais lucrativas. Aventuras mais lucrativas significam que mais habilidades são necessárias. Kazuma leva Aqua para conhecer um mago que lhe ensinará uma nova habilidade. Para sua surpresa, a pessoa que eles encontram é um rosto familiar. Aqua corre para prender a senhora.
Parece haver algum sangue ruim entre eles. A senhora, Veese, que também é uma sanguessuga, é uma das líderes do exército dos mortos-vivos. Ela estava enviando alguns espíritos errantes de volta ao céu uma noite, quando Aqua e Kazuma interferiram e a pouparam. Agora ela está administrando uma loja e se saindo razoavelmente bem, o que deixa Aqua furiosa. Enquanto conversam, Kazuma pede a ela que lhe ensine uma habilidade. Ela lhe ensina a habilidade Drain Touch. Ao adquirir a habilidade, um velho estranho entrepede a Viz para ajudá-lo a enviar alguns espíritos para longe de sua mansão. Em troca, ela pode morar lá. Kazuma e sua equipe aceitam a tarefa e vão para a mansão. Eles se acomodam. Kazuma está feliz por ter um quarto e uma cama só para ele, mas não sabe que o pior ainda está por vir. No meio da noite, ele rola para se levantar para usar o banheiro. Quando ele vê uma boneca assustadora olhando para ele. Meio assustado, ele tenta descartar o pensamento. Até que toda a sua cama fique cheia de bonecas aterrorizantes, ele foge, buscando desesperadamente a ajuda de Aqua. Depois de uma longa batalha com as bonecas, elas finalmente exercitam todas elas. Feito o exorcismo, esperavam apenas poder viver ali, mas descobrem que também há uma recompensa em dinheiro. Quando ouvem a história por que os espíritos habitaram a mansão em primeiro lugar, Kazuma percebe que inicialmente foi culpa de Aqua. Então eles rejeitam a recompensa em dinheiro, mas agora tem um lugar decente para descansar. Kazuma dá um passeio pela cidade e vê dois homens espiando em um beco. Kazuma os confronta, e eles contam a ele sobre uma loja administrada por Sukubi, que presta o serviço de ajudar aventureiros do sexo masculino a terem grandes sonhos eróticos. Excitado, Kazuma os segue até a loja e faz o pedido do tipo de sonho que deseja. A atendente o aconselha a abster-se do álcool se não quiser atrapalhar a qualidade do sono e perder seu lindo sonho. Ao chegar em casa, vê a sala de jantar repleta de iguarias enviadas pelos pais de Darkness. Todo mundo está animado e todos começam a curtir a porcaria em abundância. Aqua sugere uma nova forma de beber o vinho que também receberam. Kazuma recusa a bebida, lembrando-se do aviso anterior. Para evitar mais tentações, ele lhes deseja boa noite e vai para a cama. Mas ele não consegue dormir por causa de sua empolgação com o sonho que está prestes a ter. Ele decide tomar um banho relaxante e seus olhos se fecham. Ao abri-los, ele vê que a lanterna que acendeu antes está apagada e uma senhora está diante dele, tirando a roupa. Quando ela finalmente mostra seu rosto, ele vê que é escuridão, mas acredita que seu sonho começou. Darkness fica com vergonha de olhar para Kazuma ou ser vista por ele, e ela cai para se esconder. Mas Kazuma pediu alguém inexperiente e acha que isso faz parte. Ele ordena que ela lave suas costas, e a escuridão obriga a sua assertividade confiante. Apenas quando Kazuma está se preparando para poder aproveitar isso adequadamente, ele ouve Aqua gritando que um intruso está na casa. Kazuma sai furioso do banheiro, para confrontar Aqua sobre a perturbação de seu sonho. O intruso acaba sendo uma garota súcubo enviada para cumprir a ordem dos seus sonhos. Infelizmente, o feitiço de Aqua impediu de chegar a Kazuma, forçando a percepção de que seu encontro com a escuridão não era um sonho. Ele tenta salvar a jovem sucubus da ira de Aqua, então ela se vira para encará-lo. Enquanto dão uma surra em Kazuma, a garota sucubus escapa. De manhã, Kazuma finge não se lembrar de nada que aconteceu entre ele e Darkness, mas Darkness percebe que ele está apenas fingindo ignorância. Enquanto eles discutem, eles são interrompidos por um anúncio de que o Destroyer, uma fortaleza móvel desonesta, está em curso em direção à cidade. Conforme o destruidor se aproxima, Kazuma vê Aqua com todos os seus pertences, implorando para que saiam da cidade se quiserem continuar vivos. Kazuma não entende, pois ninguém nunca explicou a ele o que é o Destruidor. Quando eles finalmente explicam a ele, ele congela, mas reúne coragem para ficar e lutar. Todos os aventureiros se reúnem no Guildhall e tentam bolar um plano de ataque. Depois de muita deliberação, eles decidem usar a magia explosiva de Megumin, mas Megumin não tem certeza da potência de sua magia contra o grande destruidor. Quando todos estão sem ideias, Veis chega e se oferece para ajudar. Com Veis, um mestre arquimago em sua equipe, os aventureiros estão prontos para a batalha. Eles fortificam a cidade. Megumin junto com Kazuma está posicionado em uma das torres do portão e Veis com Aqua está na outra, aguardando a chegada do destruidor.
Quando o destruidor chega a um bom alcance, Aqua usa seu feitiço Sacred Break para enfraquecer sua barreira de proteção. Então Megumin e Vi simultaneamente liberam sua magia explosiva no destruidor, e ele desmorona no chão. Quando eles acham que venceram, o sistema programado do atacante anuncia a ativação de sua sequência de autodestruição. Ao ouvir isso, todos os aventureiros começam a voltar para a cidade para se protegerem. Kazuma tenta chamar a escuridão de volta, já que ela está mais próxima do destruidor, mas a sensação de perigo iminente a desperta ainda mais. Em vez de fugir, ela avança para entrar na fortaleza desmoronada, causando alvoroço entre os aventureiros. Quando eles veem a escuridão avançando bravamente sobre o destruidor, eles se inspiram a seguir o exemplo. Kazuma e sua equipe restante também a seguem. Eles encontram o diário do criador do destruidor há muito falecido e agora entendem sua fonte de energia. Viz quer usar sua habilidade de teletransporte para mandar a Corona Tid embora, mas ela está com pouca magia. Ela não pode controlar onde isso iria acabar. Kazuma insiste que ela faça isso de qualquer maneira, e ele assumirá toda a responsabilidade. Ela faz. Mas mesmo depois disso, eles ainda enfrentam o calor persistente e a energia do vapor sendo liberados pela engenhoca decrépita. E Megumin, usando energia emprestada através do toque de drenagem de Kazuma, lança sua segunda explosão do dia no destruidor. O destruidor se foi. E Kazuma pensa nas experiências não tão boas e ainda piores que teve até agora. Enquanto ele relembra, Aqua o alerta sobre a chegada de cavaleiros da capital imperial. Pensando que eles vieram para lhe dar seu prêmio por destruir o destruidor, ele corre para o Guildhall. Infelizmente, os cavaleiros vieram prendê-lo. Após o teletransporte, o Coronatite se autodestruiu sobre a mansão de um estadista. Ele havia assumido toda a responsabilidade, afinal. Esse foi o resumo desse excelente anime. Obrigado por ficar até o fim. Inscreva-se para mais vídeos como este.